tudo ok, beleza. Eu postei agora lá no Instagram, tem 2 minutos. Eu vou deixar mais 3 minutos. Enquanto isso, eu vou colocar aqui as palavras que nós vamos meditar, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Quinta-feira, dia 8 de outubro. Vamos lá. Gálatas 3, de 1 a 5. Bom dia, gente. Ariana, Jaqueline, Aliane Gomes. Ontem deu um chuvão, vendaval aqui, em Jandaia. E eu acho que deve ter acontecido alguma coisa. Ou não tem nada a ver, né? Porque aqui, a gente tá aqui, ok. Eu acho que é o Instagram aqui não tá querendo deixar a gente entregar. 6875. Lucas 11, 5:13. Nossa, o tempo tá passando rápido, hein? Já foi os 3 minutos. Vou começar então, gente. Coloquei as leituras aí. Vamos começar. Gálatas, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, deixa eu colocar um piano aqui para dar um negócio, né? Pronto. Então, vamos lá. Gálatas 3. Ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou? A vós, ante cujos olhos foram delineados os traços de Jesus Cristo. Crucificado? Ó Gálatas, quem vos fascinou a vós? Quem vos fascinou? A vós, ante cujos olhos foram delineados os traços de Jesus Cristo crucificado? Só isso quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito, ou pela adesão à fé? Sois tão insensatos que, tendo começado com o Espírito, tendo começado com o Espírito, agora acabais na carne? Foi em vão que experimentastes tão grandes coisas? Se é que foi em vão,
aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela adesão à fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que está acontecendo aqui? Paulo está dando uma grande exortada, né? Nos Gálatas. Porque eles já tiveram uma experiência com Jesus Cristo crucificado. Eles já se encontraram com Jesus, já tiveram seu encontro pessoal com Jesus, tiveram sua experiência de amor, como há 12 anos atrás eu tive, quando eu estava numa vida totalmente errada, maluca, né, de sexo, droga e rock and roll. E aí eu tive um encontro com Jesus, eu tive uma experiência com ele. E eu nunca mais deixei ele depois daquela experiência. Porque eu percebi que o que eu estava fazendo, como eu estava vivendo, não estava condizendo o que Deus tinha traçado para minha vida. O plano de Deus para minha vida não era aquilo que eu estava vivendo até os meus 19 anos. Estava vivendo totalmente fora da curva, fora da linha. Estava longe. Então, naquele dia, 12 anos atrás, eu tive uma experiência com o amor de Deus. Eu fui amado por Deus através de um testemunho de uma jovem. E toda vez eu conto isso, todas as pregações, todas as vezes que eu vou falar do meu testemunho ou fazer alguma pregação, eu falo isso por quê? Porque é o que Paulo está falando aqui. Tá, então, você está querendo me dizer que foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela adesão à fé? Foi a adesão à fé. Naquele dia, algo extraordinário aconteceu na minha vida. Aí ainda ele questiona aqui, né? Sois tão insensatos que, tendo começado com o Espírito, agora acabas na carne? Né? Naquele dia, o Espírito Santo desceu sobre mim. Naquele dia, através do testemunho de uma jovem, ela contou a história dela, que praticamente ela estava contando a minha vida. Tudo que ela estava falando da vida dela era a minha vida. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Se isso já aconteceu alguma vez com vocês, mas comigo aconteceu e ela contou tudo que ela contou era o que eu estava vivendo. Então acabou aquele testemunho, aquela pregação, o que aconteceu? Entrou a oração, entrou o quê? O Espírito. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, aquela música ainda bem famosa do Valmir Alencar, que é, como que é? Hoje o céu se abre para até esqueci a música, faz tanto tempo não. Mas é Hoje o Céu se Abre, acho que vocês já escutaram. E ali o Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio, comecei a sentir uns calafrios, umas coisas doidas. E ali eu comecei a chorar muito, chorei durante uma hora. Foi me sentindo lavado, purificado, restaurado. E Deus fez a obra dele, começou a obra dele ali na minha vida. Por que começou? Porque eu dei a abertura, porque eu abri o meu coração, eu abri a minha vida para Deus naquele dia. Eu abri a minha vida para Deus, eu falei, Deus, eu não aguento mais viver essa vida que eu estou vivendo, não dá mais para mim, não faz sentido eu continuar vivendo desse jeito, dessa maneira, faça alguma coisa. E ele fez. Porque a palavra fala, né? Pedis e recebereis. Eu pedi para Deus mudar a minha vida. E ele mudou a minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo. Ali foi a porta de entrada para eu estar aqui hoje, né? Depois de 12 anos dentro da cola de Deus, de uma nova comunidade, consagrado, né? Vivendo o plano, os sonhos de Deus para minha vida. Então, isso foi pelo aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela adesão da fé. Né? Então, é pela adesão da fé, é fé. Por isso que Jesus fala, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Por que a tua fé? Porque é o querer do outro. Igual eu sempre falo, né? Eu sempre falo, mas eu nunca falei aqui na Bíblia onde que tá, né? Mas eu vou falar aqui agora. Se você pegar aí, ó, Filipenses 2,
Versículo 13 diz assim, ó, pois é Deus quem opera em vós, em nós, o querer e o executar, segundo a sua vontade. Só que para isso acontecer, eu preciso querer e executar, fazer a minha parte. Enquanto Deus está fazendo a parte dele, eu preciso fazer a minha parte. É por isso que Jesus fala, ó, a tua fé te salvou, o seu. Ou seja, o teu querer te salvou. A tua disposição te salvou. Porque é minha vontade, é a vontade de Deus que você seja liberto, curado. Mas você quer? Você deseja? Você realmente quer? Pede-me e eu te darei. Pede-me e eu te darei. Eu te darei. Eu te conferei. Eu sou o dono do ouro, da prata e do universo todo. Eu sou o dono de tudo. Eu o sou. Eu sou. Ele é o nosso Deus. Não existe ninguém igual a ele. Ninguém igual a ele. Então, é pela fé. É pela fé. Aí uma outra pergunta aqui que ele questiona, né? Ele questiona de novo os Gálatas. Fala assim, foi em vão que experimentaste tão grandes coisas? Foi em vão? Vocês acham que foi em vão que ele deu a vida por nós? Vocês acham que foi em vão que ele morreu na cruz para nos salvar? Vocês acham que foi em vão que ele subiu um calvário, uma ladeira, subiu uma ladeira carregando uma cruz pesadíssima? Foi em vão? Será que realmente ele queria subir o monte com uma cruz? Era muito mais fácil subir o monte para orar, mas era a promessa de Deus se cumprindo. O Calvário, a morte de Jesus, era um plano de Deus. Para quê? Para salvar a humanidade, para nos salvar. A morte de Jesus gera vida em nós. Então ele morreu por amor. Ele morreu para dar a vida. Ele deu a própria vida para salvar as nossas vidas. Salvar as nossas vidas. Ele salvou as nossas vidas. Meu Deus. O amor de Deus é surreal. É incomparável. O amor de Deus é inabalável. É inabalável. Então é isso, gente. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós temos uma experiência com o amor de Deus. O Espírito Santo desce sobre nós. O Espírito Santo nos envolve, assim como o Espírito Santo envolveu a Virgem Maria, quando Deus dá a missão para ela gerar o Salvador. Então Deus envia o anjo Gabriel, vai ao encontro dela, ele envolve ela e pelo Espírito Santo, ali, né, colocado um embrião, daqui 9 meses nasce Jesus, o nosso Salvador, aquele que viveu durante 30 anos, quietinho, sendo formado pela mãe, pelo pai, cuidando das coisas de carpinteiro, tava de boa, não tava falando, fazendo nada, mas na hora que deu, só tava formando, só tava ali, né, pastoreando, e aí quando ele fez 30 anos ele começou o ministério dele. E tudo que nós sabemos dele, ele fez em 3 anos apenas. Só que para ele fazer em 3 anos, ele se preparou 30. Aqui deve ter um mistério. Nunca tinha parado para pensar, mas aqui deve ter um mistério. Ele se formou, ele se cuidou durante 30 anos para que em 3 anos ele desse o fruto que ele deu. Eu e você, se eu e você hoje está aqui numa sala de Zoom, é porque é por causa desse ato aqui, ó. Por esse ato aqui, da Virgem Maria aceitar a missão que Deus tinha confiado a ela. Você será a mãe do Salvador. Você será a mãe
daquele que é o Eu Sou, o Emanuel, Deus conosco, é o próprio Deus. Então, a Virgem Maria dá a vida ao próprio Deus. Olha que outro mistério. A Virgem Maria é escolhida como uma mulher, só uma mulher tem capacidade de gerar, só uma mulher pode gerar uma vida no seu ventre. Então, Deus escolhe o ventre dela para gerar Jesus Cristo crucificado. Jesus Cristo, que é um sinal de salvação. É um sinal que abre as portas do paraíso para que eu e você tenhamos a oportunidade de um dia chegar lá. Pelo sim da Virgem Maria, nós estamos aqui agora, buscando conhecer mais Ele, ela, a palavra, conhecer os ensinamentos, conhecer mais da igreja, através do sim dela. Então, 30 anos sendo formado, 3 anos ele foi a público e ministrou sobre a humanidade. E o desejo dele é que nenhum dos pequeninos se percam, nenhum daqueles que são humildes se percam, nenhum daqueles que reconhece que é pequeno, que reconhece que depende dele, se perca. Esses são os pequeninos, os pobres, aqueles que abandonam tudo para viver sobre a graça do Espírito. Abandonam tudo no sentido de abandonam o pecado, tá, gente? Não é abandonar toda a sua vida, né? Só se Deus te chamar. Mas abandono do pecado é afastar o pecado de nós. Quando a gente afasta o pecado de nós, a gente está cada vez mais perto dele, de Deus. Amém? Vocês estão bem? Me dê um ok, está tudo ok. Agora aqui é diferente, né? Me dê um ok, está tudo ok. Olha que graça, né? O salmo de hoje está em Lucas. O salmo de hoje está em Lucas. Olha que interessante. Top. Olha que interessante, gente. O salmo de hoje é o salmo que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo de 68 a 75. É a oração de Zacarias, o pai de João Batista. Olha que legal. É o Benedictus. É uma oração que nós rezamos nas laudes, né? Nas laudes da igreja, na liturgia das horas. É o cântico poético de Zacarias. É o cântico poético. Não sei se vocês sabem da história dele, né? Ele era velho, né? A esposa dele, a Isabel, tinha um ventre estéril de Isabel. E aí ele foi orar no templo. E aí Deus deu essa graça que ele falou que a esposa dele ia ter um filho. Daí ele não, né, desacreditou. Ele falou que se realmente Deus desse essa graça, ele poderia fazer o que quisesse com ele, mais ou menos assim. Não tô lembrando ao certo. Só sei que ele ficou cego durante toda a gestação de Isabel. Durante os 9 meses ele ficou como cego, né? Não vou entrar aqui agora, mas só para vocês entenderem. Mas se vocês quiserem ler depois, tá um pouco mais... Tá aqui, ó. Nascimento de João Batista... eu não sei se vai estar aqui bem antes, mas enfim. Depois vocês dão uma olhadinha na história de Zacarias. E daí ele ficou cego, ele subiu no templo, ficou cego, e Deus deu a graça para eles, né? Isabel ficou grávida, foi quando a Virgem Maria foi lá visitar ela já estava grávida de 6 meses, né? E Zacarias estava cego. E durante esse tempo de 9 meses, Zacarias estava orando, né? Ele só orava, ele só ficava no templo, adorando a Deus, falando com Deus, só se entregando a Deus. E na linhagem deles não tinha ninguém chamado João.
né? Não fazia sentido o filho, o filho, o filho deles chamarem João, né? Quer ver? Na verdade, não foi cego, não, gente. Ele ficou. Ele não podia falar. A boca dele estava fechada durante 9 meses. E aí ele escreveu o nome do filho numa tabuinha. Isso está no versículo 63. Ele escreveu o nome do filho dele, como se chamava, como se chamará, numa tabuinha. Aí replicaram, né? Em tua parentela não há ninguém que tenha esse nome. É no versículo 61. No versículo 61. Sobre o nascimento, isso mesmo. Lucas 1, versículo 57 até 80, tá falando de João Batista. Então, falaram assim, mas não tem nenhuma, na sua parentela, não há ninguém com esse nome? Aí ele, por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que se chamasse. Aí, pedindo uma tabuinha, ele escreveu João, e todos ficaram admirados. E a boca imediatamente se lhe abriu. A língua desatou-se a falar e falava, bendizendo a Deus. O temor apoderou-se então de todos os seus vizinhos e por toda a região montanhosa da Judéia. Comentavam-se esses fatos. E todos os que ouviam gravavam essas coisas no coração, dizendo: que virá a ser este menino? E de fato, a mão do Senhor estava com ele. A mão do Senhor estava com Zacarias. E aí, quando a boca dele se abriu, né, quando ele falou o nome do menino, quando ele declarou que o menino ia se chamar João, ele fez esse cântico que está em Salmos 67. Zacarias, seu pai, repleto do Espírito Santo. Ó. A gente falou do Espírito Santo na primeira leitura, agora estamos falando do Espírito Santo novamente no Salmo. Zacarias, repleto do Espírito Santo, profetizou: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, o seu servo, como prometera desde tempos remotos pela boca de seus santos profetas. Espera aí. Dos seus servos, pela boca de seus santos profetas. Salvação que nos liberta dos nossos inimigos e da mão de todos os que me odeiam, para fazer misericórdia com nossos pais, lembrado de sua aliança sagrada, do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertos da mão dos nossos inimigos, nós o servamos com santidade e justiça em sua presença, todos os nossos dias. Todos os nossos dias. Então aqui Zacarias faz uma oração de louvor, de agradecimento. Ele está bem dizendo o nome de Jesus, o nome de Deus, pela graça que ele está realizando na vida dele, da esposa dele, o nascimento desse filho. E esse filho é um profeta, né? João Batista é aquele que preparou o caminho para Jesus. Ele falava assim, ó, eis que virá aquele que tirará todo o pecado do mundo, né? Ele apontava para Jesus, ele falava assim: não sou eu, mas virá um que eu não sou digno nem de desatar as sandálias, né? João Batista se colocava humildemente, reconhecendo que ele não era o Salvador, que viria alguém depois dele, né? Ele é o último dos profetas do Antigo Testamento e o primeiro é o primeiro do Novo Testamento. Bom dia, Nataniela. Desculpa que eu vi que estava aqui, eu não percebi que estava aqui para te admitir, tá? Mas tá aí, tamo junto. Então, João Batista, ele é imprescindível na história da igreja, na história do cristianismo. Ele batizava nas águas do Rio Jordão, ele batizou Jesus na água do Rio Jordão. E ele convocava o povo à conversão,
ao jejum, à abstinência, a fazer sacrifícios de amor por Deus. Para quê? Para a purificação, né, dos seus pecados. Mas era um batismo de arrependimento, não era um batismo de salvação dos pecados. Ele não era essa a missão dele. A missão dele era convidar o povo, convocar o povo a se arrepender, converter o caminho e a se arrepender. E aí ele batizava as pessoas que queriam se arrepender no Rio Jordão. Ele batizou Jesus, claro que Jesus não tinha pecado algum, mas depois que João Batista batiza Jesus no Rio Jordão, vem uma pomba, né? O Espírito Santo vem sobre ele numa simbologia de uma pomba. João Batista realmente abriu o caminho para que o nosso Salvador viesse, exatamente. Daí, neste momento, desce uma pomba, pousa aqui no ombro dele, né? Vai falar a palavra. Isso tudo que eu tô falando está na palavra, tá? Batista foi um homem de muita fé. E a melhor parte foi quando ele batizou Jesus. Isso, exatamente. Mas lindo, né? Então ele batiza Jesus na água do Rio Jordão, né? Ele batiza Jesus na água do Rio Jordão, e ali naquele momento o Espírito Santo vem sobre Jesus, e ali ele começa o ministério dele. Olha que profético, profundo. Ali ele começa o ministério dele, cheio do Espírito Santo. Para representar essa cena vem uma pomba, né? Uma pomba que a gente sabe que, né, que representa o Espírito, que a gente, né, não é que representa, né? É um símbolo do Espírito Santo, né? Que as pessoas usam para falar do Espírito Santo. Então a pomba desce sobre os ombros dele e ali ele começa o ministério. E ali ele começa a fazer o regaço na terra. Começa a curar, libertar, curar os coxos, os leprosos, começa a chamar os apóstolos, e aí começa aí. E a gente já sabe no que dá, né? A gente está aqui por causa dele. João Batista é um grande homem. Jesus recebeu naquele momento a força necessária para a sua jornada da fé. Exatamente. Jesus recebeu poder, glória, unção, foi poderoso. Meu Deus. Então, gente, Zacarias está louvando, agradecendo a Deus, né? Então, essa oração do Benedictus, vocês podem orar todos os dias. Se vocês quiserem fazerem a liturgia diária, todos os dias, a liturgia diária não, a liturgia das horas. A liturgia das horas, essa oração é uma oração profunda que todos os dias os consagrados, né, os padres, freiras, eles fazem, né? A oração de Zacarias é uma oração de louvor, de agradecimento. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque me visitou, redimiu o seu povo, suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde tempos remotos pela boca de seus santos profetas, a salvação que nos liberta de nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para fazer misericórdia com os nossos pais, lembrados de sua aliança sagrada, do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertos da mão dos nossos inimigos, nós os servimos com santidade e justiça. Nós temos falado muito sobre o servir, sobre o apostolado, né, gente? Então, servir com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias, todos os dias que nos restam, nós serviremos a Ele. Amém? Aleluia, leitura linda, profética. Aleluia. Então vamos ao evangelho de hoje, que também está em Lucas, mas está em Lucas 11, versículo 5. Então, eu estou gravando aqui, tá, Nathaniela? Eu só não sei onde vai parar esta gravação. Fala que fica salvo na nuvem, mas eu não sei onde está essa nuvem. Eu fiz uma domingo passado, domingo agora, eu coloquei para salvar e eu não sei onde foi. Não, nem sei, se alguém souber aí me fala, que já vai me ajudar. Então vamos ao Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 5 a 13. Disse-lhes ainda: quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo: meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada
tenho para lhe oferecer. E ele respondeu de dentro: Não me importunes, a porta já está fechada, e meus filhos e eu estamos na cama, não posso me levantar para dá-los a ti. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por seu amigo, levantar-se-á ao menos por causa da sua insistência. Lhe dará tudo aquilo que precisar. Tem que escolher deixar gravado no dispositivo ou no computador. Depois poderás partilhar o link no grupo e nós teremos acesso. Mas no celular eu acho que não dá para gravar no computador. Olha no drive do Gmail, boa. Porque aqui no celular, gente, quando eu coloquei para gravar, só tinha uma opção, gravar na nuvem. Não tinha essa opção, Nathaniela. No computador eu sei que tem essa opção. Mas eu vou procurar, então, na nuvem, no drive do Google, né? Do Gmail. Mas o Zoom é da Google. Só que eu não sei. Enfim, vai falando aí, depois a gente vê o que a gente faz. Mas tá gravando aqui, algum lugar ele vai aparecer. Só não sei onde, mas eu vou olhar no drive do Gmail. Valeu, Luiz. Então, né? Então, tá, vamos continuar aqui a leitura. A gente já partiu. Também eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, acha. E ao que bate, se abrirá. Quem de vós, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez do peixe lhe dará uma serpente? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Uau! Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus por essa passagem. Essa passagem é poderosa. Percebem, gente? Falamos do Espírito Santo na primeira leitura, no Salmo e no Evangelho. Ou seja, a mensagem de Deus para nós hoje é que o Espírito Santo é para todos. Pedis e recebereis, e vocês serão batizados no Espírito Santo. Quem que vem trazer o batismo no Espírito? É o próprio Jesus. Jesus fala, né? Eu vim lançar fogo à terra. E como eu gostaria que o fogo já estivesse aceso, né? Eu vim para batizar no fogo e no Espírito, vai dizer Jesus. Ele fala que vem batizar no fogo e no Espírito. Então, quem batiza no Espírito é o próprio Jesus. O Espírito Santo é a coisa boa por excelência, tá? Escrito desse jeito aqui na minha nota de rodapé. O Espírito Santo é a coisa boa por excelência. O Espírito Santo é a nossa excelência. Gente, não existe nada mais poderoso do que o Espírito Santo. O Espírito Santo é meu amigo. Ele é o seu amigo. Ele habita aqui, ó, dentro do seu coração. Ele mora dentro do seu coração. Por quê? Como? Pelo batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No batismo que nós recebemos, tanto o batismo de João Batista quanto o batismo de Jesus, que é o do arrependimento, e é o batismo de Jesus, que ele traça sobre nós a Santíssima Trindade, ali por completo nós recebemos a graça de Deus e nos tornamos filhos. Então o Espírito Santo habita aqui. Ele é a promessa de Deus. Ele é a nossa promessa. Então, ele mora aqui. Então, para a gente viver uma vida boa, viver uma vida bem, a gente precisa de quem? Do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre mim. Vem, Espírito Santo, me ajuda, me ensina, me ajuda a ter o discernimento necessário para tomar aquela atitude, aquela ação, para ter aquele pensamento, para executar, para fazer com o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo para fazer parte do seu dia a dia, todos os dias. Verdade, ele nos guia em decisões, nos dá força necessária para seguir o ministério. Ele nos revela o desejo de Deus todos os dias a nós. Todos os dias a nós, ele revela as suas graças. O Espírito Santo, ele é o nosso melhor amigo. Então, por isso que acredito que vocês já ouviram. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Entendeu? Essa oração, que parece um clichê, mas não é,
é o quê? A gente está falando assim, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Né? Acordei, estou aqui, comecei o meu dia com a palavra de Deus. E agora, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Me guia, me direciona, né? Me coloca no caminho, me dá o discernimento, me dá o pensamento, me dá a fala, me dá as atitudes. Espírito Santo, eu preciso de você. Eu necessito de você. Sem você, eu não sou nada, Espírito Santo. Então, me ajuda porque eu sou filho e eu dependo de você, eu preciso de você. Não tem como eu viver a minha vida sem você, Espírito Santo. Me ajuda, vem Espírito Santo sobre mim, vem Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a minha casa. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Eu te amo, Espírito Santo, eu te adoro. Eu necessito de você, Espírito Santo. Sem você, eu não sou nada. Eu sou totalmente dependente de você, Espírito Santo. Amém? Ó, agora que a gente está falando do Espírito Santo, que eu bati o olho aqui, no versículo 5, né, nessa parábola, né, do amigo importuno. Meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tenho para oferecer. E ele respondeu de dentro, não me importunes. A porta já está fechada, os meus filhos e eu estamos na cama. Não posso me levantar para dá-los a ti. Ponto e vírgula. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser amigo, levantar-se-á ao menos por causa da insistência. Ao menos por causa da insistência. E lhe dará tudo aquilo que precisa. Tudo aquilo que precisa. Agora faz uma alusão. Quem é aquele que dá tudo que você precisa? É o Espírito Santo. Pedis e recebereis. Pedis e recebereis e sejam insistentes com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso de você. Espírito Santo, eu preciso de você. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu quero uma pessoa, eu quero casar, eu quero ter filhos. Espírito Santo, me dá a pessoa certa, Espírito Santo. Você pode pedir para Deus um varão, uma varoa, né? Um homem, uma mulher. Você pode pedir, mas é para Deus, não é para as pessoas. Não é ficar mendigando amor para as pessoas, gente. Não é ficar declarando na internet que você está solteira, solteiro e tá na pista para negócio. Não, não é assim que faz um filho de Deus. O filho de Deus fala para Deus. Coloca o joelhão lá nos pés do sacrário e pede para Deus. Pedis e recebereis. Pedis é para Deus que você vai pedir uma pessoa. Se você está pedindo isso, se está pedindo um emprego, é para Deus que você vai pedir um emprego. Temos de demonstrar real interesse no nosso desejo a Deus. Exatamente. E olha aqui, e digo mais, não adianta nada a gente pedir para Deus se na hora que Ele dá, a gente vai embora. Né? A gente só usa Deus, a gente só quer Deus o que Ele pode nos dar, mas a gente não quer ser de Deus. Então, para você receber algo de Deus, você tem que ser de Deus. Você não tem que só ser um no meio da multidão. Né? Você precisa ser de Deus. Que falou no Salmo, né? Lucas 1. Santidade e justiça. Vou repetir aqui, ó. Lucas 1, versículo 75. Com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. Todos os nossos dias. Pedis e recebereis, mas você, antes de receber algo, você deve ser de Deus. Espere em Deus é a melhor opção sempre. Ser de Deus, se você é uma pessoa de Deus, se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, coloca teu joelhinho no chão diante do sacrário, lá na igreja, e pede para Deus o que você quer. É um emprego? Pede para Deus. É um namorado? Pede para Deus. É uma namorada? Pede para Deus. É não sei o quê? Pede para Deus. Não é para as pessoas, não é para a internet, não é nas suas redes sociais. Você pede para Deus e Ele providencia. Ele é o provedor de tudo que nós mais necessitamos. Ele que vai analisar se a gente precisa disso ou não, se é necessário na nossa vida ou não. Sabe por quê? O que acontece? Tem gente que
é chamado a ser padre, ou para ser freira, ou para ser celibatário, vamos supor, e Deus já falou que essa é a vocação dele. Só que aí ele fica insistindo em querer namorar. Ele fica querendo insistindo em namorar. Aí os namoros nunca dá certo. Por que que nunca dá certo? Porque ele não perguntou para Deus, ou melhor, Deus já falou para ele que ele tem um chamado específico, que é viver a vida com ele, com Jesus. Deus chamou aquela pessoa para ser padre, celibatário ou freira. Ou seja, Deus não chamou aquela pessoa para casar com alguém. Ele chamou aquela pessoa para ser solteira. Solteira, né, sendo de Deus, sendo padre, freira ou celibatário. Ou seja, que entrega toda a vida dele para Deus. E aí a pessoa fica insistindo, fica pedindo uma coisa que Deus não vai dar. Por quê? Porque não é necessário para a vida dele. Não é o que Deus tem para a vida dele. Não é o plano de Deus para a vida daquela pessoa. Diferente de mim, eu tentei ser padre, eu tentei ser frei, eu tentei viver uma vida solteira, né, com Jesus. Não deu certo. Não, porque não é o meu chamado, Deus não me chamou para isso. Mas eu tentei, porque no meu coração ardia, né, depois que eu me converti, depois que eu mudei de vida, eu eu queria muito ser de Deus, né? Eu queria muito ser de Jesus. Eu comecei a viver, eu queria muito viver a santidade e a justiça na presença dele. Comecei a buscar e eu queria ser muito de Deus. Então eu achei que para ser de Deus eu só poderia ser padre ou celibatário, né? Viver uma vida só com ele. Só que aí com o tempo eu fui percebendo, não, mas isso não é o meu chamado. O meu chamado é ser pai, é ter uma esposa, é cuidar de uma esposa, é cuidar de filhos e ser de Deus. E eu continuo sendo de Deus, porque eu sei que se ele me deu a minha esposa e meus filhos, é porque eu fui e sou de Deus e ele me confiou essa missão. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, receba o Espírito Santo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que vocês que estão aqui sejam cheios do Espírito Santo. Que vocês sejam amigos do Espírito Santo. Que vocês recebam, vocês chamem o Espírito Santo para fazer parte do dia de vocês. E em tudo que vocês forem fazer, em todas as tomadas de decisões, as escolhas que vocês forem fazer, peça o Espírito Santo. Chame ele, ele é o melhor amigo de nós. Ele é o nosso melhor amigo. Amém? Então é isso, gente. Já deu 7 horas, né? Desculpa todo o transtorno, mas infelizmente o Instagram não nos ajudou hoje, mas amanhã nós tentaremos novamente, tá bom? Então, Vini, tem que esperar a conversão ao término da reunião, depois aparecerá. Vini, tem que esperar a conversão ao término da reunião, depois aparecerá. Ou seja, então eu já posso parar a gravação, certo? Eu já posso parar a gravação e esperar ele converter. É isso? Enquanto isso, eu vou responder a pergunta da Nathaniela. Vai para uma pasta do Zoom. Ah, do celular mesmo? Vi não, ajuda a entender. Só quem é batizado é que recebe o Espírito Santo, ou todos já recebemos mesmo sem batismo, mas só há manifestação depois de aceitarmos Jesus. Ó, o Catecismo da Igreja Católica fala que quem não é batizado no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ele ainda não é uma nova criatura em Deus. Ele ainda não faz parte da família de Deus. Por isso que todos precisam do batismo. Para quê? O batismo nos garante a nossa entrada na família de Deus. Né? Então, a pessoa que não é batizada, ela pode ter uma experiência, ela pode arrepiar, né, no Espírito Santo, mas ainda ela não foi batizada literalmente no Espírito. Para acontecer concretamente o batismo no Espírito, né, a pessoa tem que ser batizada, né, nas águas, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela tem que ser batizada, né, na Igreja Católica, né, na nossa igreja, a gente sabe que o nosso batismo acontece logo quando nós nascemos e os nossos pais já nos levam para o batismo. Glória a Deus. Só que tem alguns irmãos de outra religião que eles falam que a pessoa tem que escolher se ela quer ser batizada ou não. Ela tem que esperar ficar adulta para escolher se ela quer ser batizada ou não.
Mas, gente, não faz sentido algum. Sabe por que que não faz sentido? Por quê? Porque todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Então, todos necessitam do batismo. Todos são chamados à família de Deus. Né? Se nós, e nós nascemos no quê? No pecado, né? Numa união de dois corpos, entre um homem e uma mulher, que, né, por conta do pecado original, né, nós também acabamos nascendo no pecado. Então, o batismo, o que que acontece quando a gente é batizado? O batismo nos lava. O batismo nos lava, nos purifica, né? Então, nós já somos uma nova criatura e nós já entramos para a família de Deus no batismo. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. Se você procurar ali, você vai ver. Eu só fui batizado há 2 anos atrás. Glória a Deus, Neide, que você foi batizada. Glória a Deus. Eu tenho um amigo meu de infância, ele tem 30 anos. E aí, ele assistindo as nossas lives, né, nosso café da manhã com Jesus, ele começou a sentir um incômodo, né? Que com certeza é o Espírito Santo. E ele começou a buscar Deus, e ele quer ser batizado, ele quer começar uma caminhada cristã. Então, o batizado é aquele que se ingressa, é o ingresso para a vida cristã, para a vida em Deus, né? Então, agora, esse meu amigo, eu vou fazer o quê? Um processo com ele, para ele buscar, né, a catequese adulta, para que ele seja batizado, catequizado e crismado. Olha que bênção, né? Mas precisamos aceitar, né? Porque ele só fica onde é bem-vindo. Exatamente. É a gente que pede. O Espírito Santo, ele não é invasivo. O Espírito Santo não é invasivo. Ele não sai arrebentando a porta. Ele vai, ele tá aqui disponível. O Espírito Santo, ele é disponível 100%. Só que para você ter acesso a ele, você tem que ir ao encontro dele, né? Amém, gente? Então tá bom. Então eu vou. Deixa eu ver, o Luiz falou, vai para uma pasta do Zoom, beleza. Então já vou parar a gravação. Peraí, deixa eu ver o que ele falou. Vai ficar nos servidores do Zoom e depois é só baixar. Os servidores do Zoom. Onde que ficam os servidores do Zoom no celular? No computador, eu sei que vai aparecer uma pasta lá. Mas e no celular? Essa é a minha dúvida. Esta é a minha dúvida. Mas deixa eu encerrar a gravação. Deixa eu ver. Para encerrar a gravação, é só interromper, certo? Interrompi. Você receberá uma notificação por e-mail quando a gravação em nuvem estiver pronta.